Muito bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. É hora de ficar ligado nas principais notícias do estado e vamos juntos até 1h da tarde. Tem imagem aqui para você do Recife. Olha só, o dia amanheceu nublado, mas o tempo, olha, continua assim, fechado, céu com muitas nuvens. De acordo com a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, pode ter pancada de chuva em toda a região ao longo do dia, com intensidade fraca. E nesta edição você vai ver que a polícia prendeu um homem acusado de ter matado a facadas uma mulher no Cabo de Santo Agostinho. Foi durante um atendimento em um projeto social. Você vai ver também que uma audiência pública no Recife está discutindo o aumento de acidentes com motociclistas e motoentregadores. No ano passado, foram registrados 33.311 acidentes desse tipo. A gente vai falar sobre gastrite. Um dos sintomas é uma dor no abdômen, bem onde todo mundo chama de boca do estômago, sabe? Pode ser crônica, emocional. E se você tem dúvidas sobre esse assunto, pode mandar pergunta para o nosso canal Globo, QR Code. Está na tela para você participar. E olha, quem é responsável por comprar e pagar as contas de supermercado da casa sabe bem como o preço dos alimentos e produtos de limpeza e higiene estão pesando no bolso. Há quem diga que comprar no atacado tem vantagens para economizar. É claro que o NE1 foi pesquisar isso. Um hábito que a gente aprende de pequenininho, lavar as mãos, mas na correria do dia a dia, ele vai ficando de lado. O NE1 preparou uma reportagem para reforçar a importância da higiene. Você vai ver também como se cadastrar para ser catador de recicláveis no Carnaval do Recife de Olinda. As vagas de emprego disponíveis na Agência do Trabalho e muito mais. Fique com a gente e acompanhe o NE1 de onde você estiver. A alta constante do preço dos alimentos tem deixado muitas famílias com um orçamento bem apertado. De acordo com economistas, o gasto com comida pode comprometer até 60% do salário do trabalhador. Um sufoco que algumas pessoas tentam minimizar com a compra em atacado. Bora pra cá comigo, a gente vai conversar com Juliano Roque sobre esse assunto, porque a compra em atacado pode ser vantajosa, mas quais são os cuidados, hein, Juliano? Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, bom dia para todo mundo, né? Hora de almoço e a gente falando sobre conta, sobre dinheiro, sobre comida, comprar comida. Eu conversei com uma economista e ela disse para mim que a compra no atacado, que é a compra em grandes quantidades, ela só é válida quando o consumidor ele está todo organizado e aí vale aquela listinha para não comprar mais caro ou para não comprar o que não precisa e não ser tomado pelo impulso. Nesse sentido aí, a compra de grande quantidade, ela é válida, ela é bem-vinda sim. Mas essa informação, Maristela, que você falou logo no comecinho, antes de me chamar, que a renda do trabalhador brasileiro, ela é comprometida a 60% por conta de comida, aí eu fico te perguntando, quem recebe um salário mínimo, como é que faz, hein? Porque tem que ir ao supermercado e além da comida tem que pagar água, muitas vezes o aluguel, tem que comprar botijão de gás, tem que pagar uma pessoa para cuidar do filho ou da filha. Enfim, imagina só a confusão na cabeça da dona de casa, do dono de casa, na cabeça do trabalhador brasileiro. Aí de uns dias para cá, muita gente ficou comentando porque o governo federal, diante dessas queixas todas e dessas reclamações do brasileiro, chamou a atenção de alguns fornecedores daqui do Brasil, principalmente de alimentos como carnes, grãos e cereais e também de bebidas, que esses produtos são os mais caros nos supermercados. O governo quer entender por que será que de um ano para cá, de 2023, 2024, comecinho de 2025, tudo subiu de preço de um jeito tão louco. Você chega com R$100 no supermercado, não consegue comprar quase nada, sai com uma sacolinha pequena. Aí de uns dias para cá, falam-se que alguns produtos, eles diminuíram de preço. Mas eu também conversei com uma economista e ela disse que na prática mesmo, essa diminuição ainda não chegou no bolso do trabalhador brasileiro. E sobre isso tudo, a gente conversou com várias pessoas, nós preparamos, eu e Ezequiel Quirino, uma reportagem tranquila, uma reportagem leve, com as pessoas no supermercado, conversando, sabendo como é que ela economiza, sabendo se ela bate perna, se ela vai num canto, se ela vai no outro, sabendo se o preço não bate
bairro, é diferente do outro bairro, tentando entender quais são as articulações que as pessoas conseguem fazer em casa na hora de comprar, de fazer aquela feira de mês. Será que o povo vai e enche o carrinho para o mês todinho? Ou compra uma vez e depois vai lá só repondo o que está faltando? É papel higiênico, é água sanitária, é o feijão que acabou, o fubá do cuscuz e carne. Carne tá demais, ó. Carne de boi, carne de porco, carne de frango, de galinha. Tá caro demais, não tem quem não reclame. O que a gente passa, por onde a gente passa e por onde a gente escuta, são pessoas falando que os preços estão altos demais. Não dá para viver desse jeito, não. Eu estou no bairro do Tigipió, Maristela, e daqui aqui no Recife eu volto com essas notícias também e outras informações sobre outros assuntos. Até já. Para ver se pesa menos no bolso, né, Juliano? Tem que ter estratégia na hora de fazer as compras. Juliano Roque está falando aí do horário do almoço, a alta dos alimentos, agora 11 horas e 53 minutos. E você sente uma dor forte no estômago, queimação e muito desconforto? Quem tem gastrite sabe do que eu estou falando. Ela pode ser aguda ou crônica e ainda estar associada às nossas emoções. A gente vai entender melhor com o Joab Alves. Quem está sentindo esse desconforto tem que investigar, né, Joab? Boa tarde, bem-vindo. Oi, Maristela. Muito bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o NE1. Pois é, um assunto importante que a gente traz dentro aqui do NE1 para a gente discutir. Vamos conversar daqui a pouquinho também com um médico que é clínico geral para trazer mais informações sobre esse assunto. A gente adianta que a gastrite é uma inflamação que acontece na mucosa, né, no nosso estômago, que é um tecido que reveste ali o estômago e aí muita gente sente isso que você acabou de falar, aquela queimação, a dor no peito, indigestão, e aí já começa a procurar um médico para investigar e boa parte das vezes com esse sintoma descobre que tem gastrite. A gente vai estar conversando com um médico que vai trazer algumas orientações, né, sobre esses sintomas, os cuidados que deve se tomar, né, no momento aí dos medicamentos, que, como você falou também, até o excesso, né, de medicamentos acaba aí prejudicando ainda mais quem tem gastrite, além também dos alimentos. Daqui a pouquinho eu vou estar voltando, né, conversando com esse médico clínico geral que vai explicar melhor para a gente sobre esse assunto. Maristela. Hoje é terça-feira, começo de semana e tem gente em busca de oportunidade de emprego. Nós separamos algumas que foram divulgadas pela Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, SEDEP, e estão disponíveis na Casa do Trabalhador e nas agências do trabalho em todo o estado. Olha só, tem vaga para pedreiro, para trabalhar no Recife, são 60 oportunidades. O salário é de R$ 2.158,20. É preciso ter o ensino fundamental completo e 6 meses de experiência. Tem oportunidades também para servente de obras, para trabalhar na capital pernambucana, são 4 vagas. O salário é de R$ 1.623,60. Tem que ter o ensino fundamental completo, 6 meses de experiência na função. Agora, tem 3 vagas na sua tela para vendedor interno. É para trabalhar em Vitória de Santo Antão. O salário não foi informado e você precisa ter ensino médio completo e 6 meses de experiência. Tem oportunidades também para soldador, para trabalhar no Recife, são 2 vagas. O salário não foi informado e se você tiver ensino médio completo e 6 meses de experiência, já pode se candidatar às vagas. Boa sorte aí aos candidatos. 11h56, vamos seguir com um giro pelo trânsito. Você já tem imagens ao vivo da Rua Real da Torre, no bairro da Madalena, no cruzamento ali com a Rua José Osório. Neste trecho, os carros vão no sentido Afogados e Avenida Caxangá, movimento bem tranquilo aí. Não chove neste momento, mas a gente percebe que está bem nublado, bem fechado o tempo, né? Agora, a Avenida Agamenon Magalhães, em frente à Praça do Derby, neste ponto os motoristas vão no sentido Ilha do Leite e Boa Viagem. A gente observa uma movimentação um pouco mais intensa do trânsito, os pedestres aí atravessando na faixa, o que é bem importante. Tem um agente de trânsito ali para organizar o fluxo de veículos, carros, ônibus que passam por aí todos os dias. A gente segue agora pela Avenida Norte, no bairro da Encruzilhada, no cruzamento com a João de Barros. No lado direito, os carros estão sentido Macaxeira, lado esquerdo, sentido Santo Amaro.
A gente fala agora de um problema que está difícil de ser resolvido, o alagamento num trecho da BR-408 em São Lourenço da Mata. Nós estamos mostrando essa situação há algumas semanas. Natália Dielu esteve na rodovia hoje cedo. Mais uma vez a BR estava alagada, né, Natália? Agora quase meio-dia. Bom dia para você. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. Nós estivemos na BR-408 por volta das 7h30 da manhã. A gente chegou por lá e realmente a área por lá estava alagada. A gente viu motoristas passando com dificuldade por um dos lados da via, né? Já que o outro lado, onde tem o acostamento, estava completamente alagado. Então, motociclistas, motoristas tiveram muita dificuldade para passar por lá. Esse é um problema que a gente está acompanhando já há algum tempo, né? Desde o dia 17, quando nós estivemos pela primeira vez lá, mostramos imagens do Globocop. A gente acompanha a dificuldade dos moradores e também dos motoristas, das pessoas que circulam pelaquela área ali todos os dias, né? Que é justamente no trecho do quilômetro 94, no bairro de Muribara, em São Lourenço da Mata, no sentido Recife. Então, muitos carros reclamando, né? Então, nossa denúncia acabou motivando a ida do DENIT, né? Que é responsável pela rodovia. O DENIT fez uma sucção, né? Levou uma bomba de sucção lá para o local, porque os moradores dizem que o que está causando esse alagamento é um canal que está entupido, mas os moradores disseram que os canos levados pelo DENIT eram muito finos, foram insuficientes para desentupir, para desobstruir este canal. E aí, com as chuvas desta madrugada, o problema voltou, né? Inclusive, esse é um problema mais antigo. A gente está acompanhando agora no mês de janeiro, mas conversando com os moradores lá do bairro de Muribara, eles disseram que desde 2021 eles enfrentam esse problema, que não precisa chover forte, apenas 10 minutinhos de chuva, aquilo ali já fica tudo alagado. Então, é uma dificuldade muito grande para todo mundo. A gente volta a falar desse assunto para cobrar uma solução, já que o DENIT, quando esteve por lá na semana passada, fez apenas um serviço paliativo que foi insuficiente para resolver o problema que a cada chuva volta e causa muitos transtornos naquela região, Maristela. E o tempo segue fechado, né, Natália? Tem previsão de chuva para hoje com intensidade fraca, mas é como você bem disse, né? Quem está ali no entorno, passa pela região, sabe que bastam 10 minutinhos de chuva e tudo fica alagado novamente. É um problema que precisa ser resolvido. A seguir, você vai ver também que uma audiência pública no Recife está discutindo o aumento de acidentes com motociclistas e motoentregadores. No ano passado, foram registrados 33.311 acidentes desse tipo. Um hábito que a gente aprende de pequenininho, lavar as mãos, mas na correria do dia a dia, ele vai ficando de lado. O NE1 preparou uma reportagem para reforçar a importância da higiene. Você vai ver também como se cadastrar para ser catador de recicláveis no Carnaval do Recife e de Olinda. E ainda tem vagas abertas para as atividades nas unidades do Compass no Recife. A gente explica como se inscrever agora, 12:01. O NE1 volta em instantes. Meio-dia e 4, estamos de volta e no Recife começou hoje o cadastro para quem é catador de material reciclável e quer trabalhar durante o carnaval. Os trabalhadores vão poder fazer a coleta no bairro do Recife e nos blocos da cidade. O cadastro pode ser feito até o dia 21 de fevereiro e dá acesso a diversos benefícios. Juliano Roque tem outros detalhes para a gente. Juliano. Ô Maristela, é tão bacana porque esses trabalhadores, enquanto tantas pessoas, elas brincam, eles trabalham muito, valendo mesmo, durante os 4 dias de carnaval. É oportunidade para que eles ganhem dinheiro, para ter aí um tempo com mais dignidade com esse trabalho temporário. Nós convidamos Ana Rita Suassuna, que é secretária municipal, para falar exatamente sobre esses benefícios. Secretária, eles vão fazer essa coleta, vão tirar das ruas latinhas, garrafa, papelão, enfim. Levam para onde?
Boa tarde. A Prefeitura da cidade do Recife faz esse trabalho durante o período de carnaval para potencializar as ações de reciclagem na cidade e dar dignidade às pessoas, os catadores, esses catadores, numa perspectiva de uma comercialização rentável para eles, mas também nessa parceria tem um programa chamado Conexão Cidadã, em parceria com o governo federal, que a gente iniciou esse cadastro hoje dos catadores que pretende fazer essa comercialização nessa cabine, nessa central, que é uma central de comercialização, onde as pessoas recebem de imediato o seu recurso financeiro e eles vão estar trabalhando durante todo o período de carnaval. Esse cadastro... Ô, secretária, desculpe lhe interromper, porque são tantas informações para que as pessoas entendam bem. Eles vão trabalhar durante o carnaval, vão tirar da rua o que as pessoas jogaram, vão levar para onde? Essa cabine de comercialização no Recife Antigo, certo, onde eles vão entregar o material e vão receber. Essa é uma ação que a Prefeitura da cidade do Recife já executa. Esse ano nós iniciamos o cadastro hoje, a partir de hoje, numa parceria com um programa do governo federal, em parceria com a ANCAT, que é a Associação Nacional dos Catadores de Recicláveis, e a Fundação Banco do Brasil, onde a gente iniciou esse cadastro, onde eles vão ter a oportunidade de se inscrever previamente. Esse cadastro está acontecendo na Ecoestação, no Cais de Santa Rita, onde eles vão lá. O importante é levar a documentação, o mais importante é o CPF, um documento com foto, para que eles façam essa inscrição prévia e possam comercializar, entregar seus materiais recicláveis na cabine. Quais são os documentos exigidos? CPF, identidade, é isso? É importante levar a identidade e o CPF, mas o mais importante é o CPF, porque lá a gente consegue fazer a identificação dessa pessoa através dos cruzamentos dos bancos de dados, né? Então, assim, é um cadastro prévio, começa hoje. A gente está no Cais de Santa Rita inicialmente de 4 a 7, depois vamos para a Central do Cadastro Único, para poder as pessoas lembrarem onde é onde recebe, onde tem a inscrição do Bolsa Família. Então a gente vai estar lá a partir do dia 10 ao dia 16, e depois, do dia 14, desculpa, e depois do dia 16 ao dia 21. São muitas informações mesmo, secretária, por isso que eu vou dar um freio aí na nossa conversa para que as pessoas não passem despercebidas aos detalhes. Se alguém não tiver algum documento, por exemplo, eu não tenho comprovante de residência, eu não tenho CPF, perdi minha identidade, essas pessoas elas vão ser negadas, elas podem ou não podem fazer o cadastro? Podem fazer sim o cadastro, inclusive nós estamos com a equipe lá do Expresso Recife, uma parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e com a equipe da Assistência Social também, para poder fazer esse atendimento a essas pessoas não estarão de ser atendidas. Justamente essa ação é para poder potencializar, valorizar o catador, o profissional catador e melhorar a coleta seletiva na cidade do Recife. Então, nessa perspectiva de um acolhimento digno, a Prefeitura da cidade do Recife vai estar acolhendo nesse trailer, esse dia, essas pessoas para fazer o cadastro prévio e oportunizar que elas possam participar. Muito obrigado pela entrevista. Maristela. Perfeito, Juliano. Agora eu vou te contar como é que está funcionando em Olinda, tá? Por lá, catadores de recicláveis vão passar por um treinamento para o carnaval deste ano. Quem explica pra gente é a Natália Dielu, que está na sede da Secretaria de Planejamento de Olinda. Onde fica essa secretaria, hein, Natália? É aí que as pessoas vão fazer o cadastro? Isso mesmo, Maristela. A gente fala ao vivo da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento de Olinda. Ela fica na Estrada do Bom Sucesso, número 306. Onde é que fica? É bem fácil de encontrar para quem precisa vir aqui fazer esse cadastro, esse treinamento. Fica na Rua da Sede do Homem da Meia-Noite, numa grande fachada branca. Então, logo depois da Sede do Homem da Meia-Noite, é só caminhar mais um pouquinho que encontra o número 306, que é esse local de onde a gente fala ao vivo. A gente está numa sala aqui onde está sendo feito o cadastramento, porque hoje, desde ontem, na verdade, né? Além desse cadastramento dos catadores, também está acontecendo o cadastramento dos ambulantes que vão trabalhar no carnaval, né? E a gente está aqui ao lado de Ana Cláudia Fonseca, que é secretária executiva de Meio Ambiente, né, de Olinda, que vai explicar para a gente como é que funciona esse treinamento, como é que funciona também o cadastro, tem que trazer documento. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, gente. A gente está iniciando essa semana a parte do cadastro dos empreendedores do Carnaval, que eles estão se capacitando ao longo dos tempos com a nossa sala do empreendedor. E esse pessoal ele pode se cadastrar até o dia 12.
aqui na Secretaria os empreendedores do Carnaval. No caso dos catadores, desde a semana passada a gente já iniciou, e os catadores eles têm um tratamento diferenciado, eles podem se cadastrar até o último dia de Carnaval, para colaborar com o nosso Carnaval sustentável. E o que é que eles precisam trazer de documentação? Os empreendedores que trabalharam no Carnaval passado, eles trazem o crachá comprovando que trabalharam no Carnaval passado. E a documentação RG tem que ser o próprio titular. No caso dos catadores de material reciclável, basta trazer um RG, CPF, foto e comprovante de residência. Mas a ausência desses documentos não é impeditivo do cadastro. Eles podem se cadastrar da mesma forma, porque às vezes esse pessoal está numa situação mais vulnerável, está faltando algum documento, não importa, a gente tira foto na hora. O importante é eles estarem registrados para participarem desse projeto que é o Carnaval Sustentável de Olinda, que é um projeto que vai muito além da parte da sustentabilidade, ele engloba toda uma área social também. Então, a gente está falando de duas coisas, para todo mundo ficar bem atento, que é o cadastramento dos catadores e o cadastramento dos ambulantes, os empreendedores, né, que vão trabalhar no Carnaval. Então, os catadores podem se inscrever até o último dia, né, antes do Carnaval. Isso, não, durante o Carnaval eles ainda podem se inscrever, porque às vezes é uma população, durante as prévias agora, a gente já faz uma busca ativa nesse pessoal, aqueles que estão catando lá nas ladeiras, a gente já convida, porque além do benefício deles poderem vender diretamente para a cooperativa no nosso ponto de coleta, eles ainda recebem benefícios como uniforme, camisa UV, boné, luvas, a bag para carregar o material coletado. EPIs, né? Equipamentos de proteção. Eles têm acesso à refeição, local para banho. Então, é uma forma da gente trazer visibilidade e dignidade a esse pessoal que às vezes está escondido lá nas ladeiras de Olinda, as pessoas não sabem que eles fazem um trabalho tão importante. Secretária, nosso tempo acabou, mas só reforce até quando os ambulantes podem se inscrever rapidinho. Certo, os ambulantes, os antigos, eles têm até o dia 12. Passando o dia 12, a gente abre inscrições se sobrarem vaga para novos. Muito obrigada pelas informações, Maristela. Sim, a gente vai atualizando todas as informações para você que vai trabalhar durante o Carnaval. É nos primeiros anos de vida que as crianças devem aprender os cuidados mais básicos com a higiene pessoal. São lições que elas vão levar para o resto da vida. E um dos aprendizados mais importantes é o hábito de lavar as mãos antes de comer e depois de ir ao banheiro. Um gesto simples, mas fundamental para a saúde. É assim, hora do recreio. A turma do maternal e do infantil, entre 4 e 5 anos, vem para o parquinho brincar. Antes de voltar para as salas, precisa passar por aqui. Água, sabonete nas mãos e esfrega bem. Não é, Joaquim? Lavar a mão e esfregar. Eu faço assim, assim. Tem que ficar bem limpinha. Ficar bem limpinha. Os mesmos cuidados de Júlia, que também é da idade de Joaquim, 4 anos. Primeiro eu molho, depois lavo a mão. Irde é o pai de Alexandre Bernardo, que acabou de completar 5 anos. Ele disse que é fundamental a escola cobrar das crianças a limpeza das mãos. De manhã cedo ele já sabe, né? Tem que lavar as mãos, limpar o nariz, né? Ele faz isso todo dia, às vezes com uma cara bem simpática, mas faz. A higiene é fundamental, ele sabe disso, a gente fala para ele que evitar doenças, né? Esta escola particular fica no bairro da Encruzilhada. A professora Cláudia Erge ensina o Infantil 5. Ela disse que durante o dia, as crianças lavam várias vezes as mãos aqui. Nós fazemos várias vezes durante o dia, enquanto eles brincam no parque, quando saem do parque a gente lava as mãos, né? Na hora do lanche, antes de lanchar também, ao ir ao banheiro, né? Eles também lavam as mãos. Ela também disse que faz atividades em sala de aula para as crianças entenderem por que lavar as mãos faz bem para a saúde. Nós usamos música, teatro de fantoche, né? Contação de história, e isso é muito importante. Faz parte da aprendizagem, sim, da criança. O médico Hermínio Neto explicou como deve ser a limpeza, principalmente para as crianças que estão com o sistema imunológico em desenvolvimento. Essa fase onde as crianças estão desenvolvendo a imunidade, elas não tiveram contato com a maioria dos vírus e bactérias que nós adultos já tivemos. Então, elas estão suscetíveis à maioria das doenças respiratórias,
as diarreias. É importante que elas lavem as mãos porque a transmissão dessas doenças é feita através de gotículas de saliva que vão para as mãos e elas podem entrar em contato com outras crianças e levar a mão à boca, aos olhos, ao nariz. Tem toda uma metodologia, né, para a gente limpar as mãos. Para as crianças, a gente fala que a duração é de 2 parabéns para você. É uma duração em média de 20 a 30 segundos, tá? Nós limpamos primeiro as palmas das mãos, tá certo? Depois o dorso das mãos, as interdigitais, certo? Os polegares, ok? E as unhas, que é uma região sempre subestimada, mas que carrega muitas bactérias e vírus também. O NE1 de hoje está falando também de gastrite, uma inflamação no estômago que traz muitos incômodos. E se não for tratada, pode trazer consequências sérias para a saúde. Joabe Alves está conversando com a gente sobre esse assunto. O que pode provocar a gastrite, hein, Joabe? É isso aí, Maristela. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, olha, o que pode ocasionar a gastrite está entre, né, tem o tabagismo, o alcoolismo, né, alguns sintomas aí também. As pessoas em casa, né, estão acompanhando a gente, já estão curiosos para saber também, falar sobre esse assunto. Aqui ao meu lado, o Tiago Por Deus, ele que é clínico geral. Eu já vou perguntar ao senhor, doutor, o que é gastrite? Explica melhor para a gente. Muita gente sente aqueles sintomas, né, o queimor, aquela dor também na região do peito. Seja bem-vindo aqui ao NE1. Boa tarde, Maristela. Boa tarde, Joabe. Então, a gastrite é um diagnóstico histológico, ou seja, do tecido. Então, a gente dá esse diagnóstico através de um exame chamado endoscopia digestiva alta, certo? Então, na endoscopia, a gente vai ver lá no estômago o revestimento dele com alguma certa vermelhidão, algumas alterações que até fazendo-se uma biópsia a gente chama isso de gastrite. Esse sufixo it é de inflamação, certo? Muitas vezes a gente chama aquela queimação nessa região do estômago ou a dor abdominal um pouco mais alta de gastrite, mas na verdade podem ser outros sintomas. Pode ter um componente de doença de refluxo associado ou não, ou até pode ter aquela dispepsia funcional, que é aqueles sintomas presentes, mas quando você faz o exame da endoscopia, não vê nenhuma inflamação, não vê nenhuma alteração. Então, uma coisa importante é a gente saber que, na realidade, nem sempre a gente vai fazer esse exame, que é a endoscopia, e quando fizer, nem sempre vai ter alteração, apesar da gente ter os sintomas. Doutor, eu queria saber também, né, em relação aí ao tratamento, né? A pessoa procura um médico, como é que funciona o tratamento para quem tem gastrite? Importante isso, Joab, a gente nunca deve se automedicar, tá? Porque existem alguns medicamentos e talvez os principais. Muitas vezes a pessoa está com a dor, aí vai tomar o quê? Um anti-inflamatório. E o anti-inflamatório é um dos principais gatilhos que podem levar à formação de erosões, úlceras no estômago, até formação de gastrite. Então é importante a gente evitar a automedicação e todo tratamento de uma gastrite, quando a gente de fato dá esse diagnóstico, ele é um tratamento que é 50% da parte do paciente, 50% da parte do médico. Então o médico deve orientar o paciente, saber como é que está a dieta do seu paciente, alguns alimentos que podem eventualmente intensificar esses sintomas, alimentos mais ácidos ou cítricos. E a palavra é individualizar. Nem sempre o alimento que causa sintomas em mim pode causar em você. Evitar o alcoolismo, o tabagismo, outros remédios como corticoides, que são por vezes utilizados com uma certa frequência, eles também podem reduzir essa proteção na mucosa do estômago e intensificar e causar esses sintomas da gastrite, tá bom? Doutor Tiago, chegou uma pergunta aqui no WhatsApp da TV Globo, do Eudes Cândido, que pergunta: boa tarde, gostaria de saber se uma dor leve no estômago pode ser gastrite ou outra patologia para ser investigada. Então, seu Eudes, esses sintomas podem sim estar relacionados com a gastrite, mas talvez a gente vai identificar através da história adequada, né, o profissional que vai lhe atender, certo? Então, por exemplo, eu vou querer saber se você tem algum hábito de vida, como é que é a sua alimentação, medicamentos que você usa, certo? Se tem algum sinal de alarme que faça a gente considerar a indicação da endoscopia, ver se tem algum sinal de anemia, certo? Ver se tem algum outro sintoma, um entalo, né, uma perda de peso, que indique assim a idade da própria pessoa, o sintoma que nunca apareceu ao longo da vida, a pessoa lá com seus 60 anos de idade, 55 anos de idade, começa a surgir esses sintomas, né? Então, é importante, nesses casos, a gente realmente individualizar e considerar a realização ou não da endoscopia. Mas sim, pode ser uma gastrite leve, inclusive pode não aparecer nada, tá bom?
muito obrigado aqui pela participação no ENE1. Conversamos aqui com o Tiago Érico Por Deus. Muito obrigado aqui pela participação, tirando as dúvidas e explicando melhor o que é gastrite. Eu volto com você aí no estúdio, Maristela. Perfeito, Joab. Agradeço demais também a participação do Dr. Eric. A trissomia 21, ou T21, é um novo termo da condição conhecida como síndrome de Down, uma alteração genética caracterizada pela presença de um cromossomo a mais no corpo. Especialistas de saúde dizem que quem tem essa condição pode ter mais problemas respiratórios por causa de alterações no organismo dessas pessoas. No Recife, tem ambulatório especializado que cuida de crianças com T21. Juliano Roque vai conversar com a gente sobre esse assunto. Como é que faz para ter acesso a esse atendimento, hein, Juliano? Te explico, Maristela. Deixa eu te mostrar onde é que eu estou. Estou dentro desse espaço, fica no Hospital Otávio de Freitas, aqui no bairro de Tegipió. É um ambiente colorido, acolhedor, porque os problemas eles existem. As necessidades talvez elas nunca acabem, mas o bom é saber que existe um espaço acolhedor, um espaço do abraço, um espaço não só para as crianças que têm a síndrome, mas para o pai, para a mãe, para a tia, muitas vezes que não conseguem entender, lidar com a situação. Aí nós convidamos a doutora Fran Malheiros, que é coordenadora desse projeto tão bonito, tão bacana, para conversar um pouquinho. Doutora, é tão bacana esse projeto, como é que faz para ter acesso, hein? Então, para ter acesso, a gente precisa ter os critérios de inclusão. Então, precisa ser crianças com síndrome de Down e com problemas respiratórios recorrentes ou graves, não é? A gente sabe que essas crianças, elas têm algumas particularidades que as tornam um pouco mais susceptíveis a problemas respiratórios. E aí, se tiver esses problemas graves, recorrentes, pneumonias graves, asma, sibilância recorrente, distúrbios de sono, né? O médico acompanhante, o pediatra acompanhante do posto de saúde faz o encaminhamento e a gente recebe essa criança via central de regulação. Então, o caminho é o posto de saúde, porque é todo aquele processo para poder chegar. Aí, chegando aqui, doutor, o que é que vocês entregam para essas famílias? Então, a gente sabe que crianças com T21 têm algumas particularidades próprias da síndrome e isso faz com que a gente tenha alguns problemas mais frequentes, como pneumonias de repetição, como bronquiolites graves. Essa demanda ela foi identificada pela nossa equipe em 2019, né, e fez com que a gente tivesse um local aqui que tivesse um olhar específico para essas particularidades. Existe idade limite para começar esse acompanhamento ou para terminar o acompanhamento? De 0 a 14 anos. Nós temos um ambulatório de adulto aqui, que vê pneumologia de adulto e medicina do sono, que dá continuidade a esses pacientes. A gente está mostrando aqui, Ezequiel está mostrando para a gente, que existem vários consultórios, é um espaço bom, né, doutora? Sim. Aqui existem quantos profissionais que trabalham com vocês? Como é o acompanhamento? É todo dia da semana? Como é que faz? Então, nossa equipe é composta de 4 profissionais, né? Eu sou coordenadora do ambulatório de T21, que é um ambulatório que funciona nas terças-feiras pela manhã, como eu falei, mas nós recebemos aqui residentes de pediatria e nós formamos residentes em pneumopediatria. Nós temos hoje 2 residentes da casa em formação. Desse tempo que vocês estão com esse projeto, quantas crianças já foram beneficiadas com esse atendimento humanizado de vocês? Sim. Hoje nós temos 200 crianças cadastradas e atendidas no nosso serviço. E os resultados? A senhora nota que essas crianças acompanhadas por vocês, elas têm uma evolução boa? Sim, com certeza. A gente tem que existe uma diminuição de internamentos, de admissões hospitalares, de frequência de infecções. Existe uma pesquisa em curso aqui, né, que a gente está justamente medindo como é que está sendo o resultado desse trabalho. Que coisa boa, doutora Fran Malheiros, muito obrigado pela entrevista, por abrir aqui a porta, né, desse espaço tão bacana, tão acolhedor aqui no Recife, no Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tegipió. Volto com você, Maristela. Agora, 12h25, a gente segue com outras notícias. Quem precisa passar pela BR-408, no trecho de São Lourenço da Mata, na direção do Recife, precisa ficar atento à previsão do tempo. É que, com qualquer chuva, a rodovia alaga e fica difícil passar por lá. A gente tem acompanhado esse problema desde o mês passado, mas até agora nada foi resolvido. Os carros passavam devagar e na lateral da pista para fugir da água que se acumulava do outro lado.
perto do acostamento. A BR-408, no bairro de Muribara, em São Lourenço da Mata, amanheceu assim. Este vídeo foi enviado para o Canal Globo por um motorista que passou logo cedo por aqui. E o transtorno da 408, sentido Recife. Rinaldo saiu de Nazaré da Mata com os colegas de empresa para fazer um serviço no Recife e o carro quebrou depois de passar pela água na BR. Às 7h30 da manhã, ele estava esperando o seguro para rebocar o veículo. Quando foi passar aqui no canto da pista, o carro parou. Provavelmente entrou água. Mesmo a gente no canto, mas entrou água no carro. Como a gente passou ontem, a água estava abaixo. A gente não esperava que ia estar assim hoje. Aí, infelizmente, aconteceu isso aí com o carro. De acordo com os moradores, os alagamentos aqui na BR-408 estão sendo causados por este canal, que está entupido. O DENIT, responsável pela rodovia, fez um serviço provisório de drenagem no mês passado, o que foi insuficiente, segundo os moradores, que sofrem com este problema desde 2021. Este vídeo foi gravado há mais de 4 anos e a situação era bem parecida. Quem fez essas imagens foi seu Vicente. Ele mora às margens da BR-408 há 30 anos. O DENIT fez um serviço mal feito, interditaram 2 bueiras que atravessavam a pista, jogaram para uma bueira só, aí ficou 3 em 1, para passar num canal de 1.000, aliás, 2 canais, tem 2 canais de 1.000, está entupida até o talo de lama. Os moradores disseram que o DENIT enviou bombas com canos muito finos e que uma empresa privada, incomodada com os transtornos, enviou bombas mais potentes para diminuir o problema. No dia 16 de janeiro, o Globocop sobrevoou o local e mostrou os alagamentos na rodovia depois de fortes chuvas. E os carros passavam lentamente na faixa da esquerda. No dia 27 de janeiro, o DENIT informou que faria drenagem provisória e que estava tomando providências para contratar uma empresa para resolver de vez o problema. No dia 28 de janeiro, mostramos novamente a situação da BR-408. Pelo segundo dia consecutivo, uma das faixas estava cheia de água. Só caminhões se arriscavam pelo local e o trânsito estava complicado na região. De acordo com os moradores da área, parte desta mureta foi derrubada pelo DENIT para que a água do canal entupido escoasse. O serviço paliativo acabou danificando o asfalto. Motoristas filmaram a situação da pista no dia em que o serviço foi feito. Seu Edinaldo mora aqui há 20 anos e está cansado de pedir ao DENIT uma solução definitiva para os alagamentos. Parece que é mais fácil eles fazerem uma ponte de um lado para o outro do que vir consertar esse trabalho aqui, fazer esse trabalho aqui. Aí fica aqui tudo interditado, atrapalhando a vida do povo aqui, a comunidade aqui invade tudo aqui, ninguém anda. Nós procuramos mais uma vez o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A resposta do DENIT foi praticamente a mesma da semana passada. Disse que está atuando para contratar uma empresa para a execução de uma solução definitiva para o alagamento. Perguntamos se existe um prazo para esse serviço ser feito. O DENIT disse que aguarda o resultado dos estudos que definirão a melhor solução de engenharia para o caso. O NE1 segue acompanhando essa situação. A Polícia Civil de Pernambuco prendeu um homem acusado de matar uma mulher em dezembro do ano passado no Cabo de Santo Agostinho. A vítima tinha 22 anos e estava sendo acolhida num projeto social que atende pessoas dependentes de drogas no município. O acusado também estava em atendimento quando atingiu a mulher com golpes de faca. Quem tem as informações sobre a prisão é Gustavo Ferreira, que está na sede da Polícia Civil. Oi, Gustavo, boa tarde. Oi, Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o NE1. Então, esses detalhes, sobre o crime e principalmente sobre a prisão desse homem, que também recebia auxílio nesse centro de apoio social lá no Cabo de Santo Agostinho. Quem vai passar agora é o delegado Rodrigo Belo. Agora há pouco houve uma coletiva. Delegado, muito boa tarde, bem-vindo ao NE1. Vamos recuperar esse caso, relembrar o que aconteceu, em quais circunstâncias o crime ocorreu. Boa tarde. Então, o crime ele ocorreu no dia 25 de dezembro de 2024, né?
dentro de um projeto social, como você falou, que fica na cidade do Cabo de Santo Agostinho. É um projeto voltado para tratamento de dependentes químicos. Tanto a vítima quanto o autor, eles eram beneficiários desse projeto. E no dia do crime, após a gente ter conhecimento do fato, já fomos até o local, a Força Tarefa de Homicídios diligenciou até o local para fazer os primeiros levantamentos. O que motivou o crime? A motivação do crime foi como eles eram usuários de drogas, a vítima ela tinha uma certa quantidade de droga para consumo pessoal e a vítima solicitou, pediu. A vítima não, o autor pediu à vítima que fornecesse para ele consumir também. E em troca disso, eles acertaram que seria pago através de favores sexuais por parte do autor. Foi acordado isso, a vítima passou droga para ele utilizou as drogas e posteriormente realizaram esses favores sexuais. Depois disso, a vítima teria espalhado para os outros membros do projeto lá essa situação. E por ela ser uma mulher transgênero, ele não teria gostado, que todo mundo ficou sabendo, que ele se relacionou com ela, como pagamento da droga, e teria planejado e efetuado o crime. E foram mortes a facadas, né? Morte a facadas. Foi sim, ele efetuou alguns golpes de faca, 4, enquanto ela dormia. A vítima estava dormindo no quarto, na companhia de outras pessoas que participam do programa. Ele entrou portando a faca, a arma branca, né? E efetuou os golpes na região do tórax e barriga dela. Essa prisão foi feita na última sexta-feira. Onde o homem estava? Onde ele estava? Como foi feita essa prisão? Então, a gente tentou diligenciar no dia do crime para capturar ele em flagrante. A gente sabia que ele era uma pessoa que não tinha residência fixa, que provavelmente ele ia estar andando pela rua em algum canto, tentando se esconder. Não conseguimos efetuar a prisão em flagrante. O processo a gente começou a instruir rapidamente, em 3 dias a gente conseguiu concluir o inquérito. Remeteu para a justiça, representei pela prisão preventiva dele, que foi decretada rapidamente também. E após isso a gente desconfiava, por ele ser uma espécie de andarilho, a gente desconfiava que em determinado momento ele ia procurar novamente um abrigo em algum centro desse. E foi encontrado onde? Provavelmente em outra cidade. E aí começamos a monitorar esses centros de acolhimento e ele foi encontrado, a gente capturou ele na sexta-feira. Salvo engano, na quarta, a gente recebeu a notícia de que ele estava tentando dar entrada de fato em um projeto aqui na próxima Santa Amaro, próximo ao centro do Recife. Muito obrigado, delegado, pelas informações. Ele deve responder, esse homem tem 32 anos, 33 anos, nasceu em 92, deve responder por homicídio. Agora a gente vai seguir, né? As investigações, elas foram concluídas, ele foi preso. Essas são as informações, Maristela. Boa tarde para você. Gustavo Ferreira com as informações ao vivo, direto da sede da Polícia Civil. Boa tarde, Gustavo. A gente fala agora sobre o número de acidentes de moto no trânsito. Transporte utilizado por muita gente para trabalhar, para seguir para os compromissos. Nós separamos alguns números aqui para você, são dados da Secretaria de Saúde do Estado. Esses dados mostram que no ano passado foram registrados 33.311 acidentes desse tipo, o que dá uma média aí de 90 acidentes acontecendo por dia. A Secretaria também disse que somente este ano já foram registrados 305 acidentes envolvendo motos. No Recife, uma audiência pública reuniu representantes do Sistema de Saúde do Estado e o Ministério Público do Trabalho para falar sobre o aumento de acidentes com motociclistas. A audiência contou com a presença de representantes da categoria dos motociclistas de transporte e entrega por aplicativo, de serviços públicos de saúde e de políticos. A procuradora do Trabalho e coordenadora regional de combate às fraudes nas relações de trabalho, Vanessa Patriota, explicou a importância de registrar as ocorrências de trânsito que envolvem motos como um acidente de trabalho, quando for o caso. Os trabalhadores estão se acidentando, né? São vítimas de sinistros de trânsito, trabalhadores de entrega, de transporte por aplicativo, e esses dados não aparecem os sinistros, mas a gente não sabe que aquela pessoa vítima do sinistro era um trabalhador de entrega ou de transporte por aplicativo. Nós precisamos ter essa informação, inclusive informação quanto à empresa para a qual estavam prestando serviço no momento do acidente, para que possamos cobrar a responsabilidade dessas empresas e propor políticas públicas que visem a melhorar as condições de trabalho desses trabalhadores que estão extremamente precarizados. De acordo com o SAMU Metropolitano, 80% dos sinistros de trânsito no Recife envolvem motos. Nem sempre é possível registrar na ocorrência de atendimento se o condutor estava trabalhando.
Quando nós chegamos num acidente, num sinistro de trânsito, nosso objetivo é salvar aquela pessoa, ou aquela carona que estava na motocicleta, ou aquele pedestre que foi atropelado. Então, nesse corre-corre do atendimento do serviço, fica mais difícil a coleta dessa informação. O campo, ele existe, ele é feito quando possível, mas muitas vezes isso não acontece, esse registro, dada a forma que a gente trabalha no atendimento a uma vida. A Secretaria de Saúde do Estado tem equipes que fazem o levantamento do tipo de acidente sofrido pelas vítimas, que chegam a 18 unidades de atendimento de traumas. No ano passado, foram 33 mil acidentados de moto. Em 2023, 31 mil. A ficha de acompanhamento dos pacientes foi modificada em dezembro do ano passado para identificar o motociclista de aplicativo vítima de acidente de trabalho. E a gente tentou fazer essa melhoria na ficha dos acidentes de transporte terrestre e a gente conseguiu agregar agora, entrou em funcionamento de fato essa ficha, essa atualização a partir do dia 9 de dezembro do ano passado. E agora na nossa ficha a gente vai ter lá, dentro da ocupação, se era um motociclista por aplicativo ou um motorista de carro-passeio por aplicativo. Então, a gente acredita que a partir de agora a gente vai ter um volume maior, com essa notificação, com as informações, na verdade, mais fidedignas do que de fato a gente tem, que a gente acredita que perdeu muita coisa nas informações quando chega. Neste ano, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, foram registradas 2.004 vítimas de acidentes de trânsito. 305 eram motociclistas que estavam trabalhando. Apenas uma pessoa foi identificada como motociclista de aplicativo. Acidentes com moto costumam ser mais graves. As vítimas geralmente ficam internadas por muito tempo nos hospitais. A notificação correta das ocorrências de trânsito é um dos caminhos para reavaliar e organizar a assistência aos trabalhadores motociclistas. A categoria defende que a ocorrência de trânsito registre se a vítima é motociclista a trabalho. Queremos até mesmo porque para ter uma segurança jurídica, uma segurança até mesmo de dados, para quando a gente for fazer algum debate, algum enfrentamento contra as empresas, a gente ter um levantamento real. Tem que ter uma vistoria, tem que ter um curso de capacitação para poder ter mesmo uma segurança, tanto para o piloto quanto para o passageiro. E isso não é feito por parte de plataforma nenhuma. Mas nem todos os motociclistas trabalham com a responsabilidade que a profissão exige. E quando eu sempre falo assim, gente, vamos se especializar para fazer um curso de pilotagem, muitos não têm interesse, Então a plataforma hoje, ela tem que ter uma noção de que elas dependem da gente e a gente também depende delas. Ela tem que fazer o esforço dela também para poder ajudar a categoria. Nós entramos em contato com as principais plataformas de entrega por aplicativos para saber sobre as melhorias pedidas pelos trabalhadores, mas ainda não recebemos uma resposta. Tem mais de 3 mil vagas abertas para cursos e prática esportiva nas unidades do Compass. Juliano Roque tem as informações. Tem vaga para quê, Juliano? Um bocado de coisa, Maristela. Aí a gente se adiantou e chamou Túlio Arruda, que é da Rede Compass, para explicar direitinho para a gente quais são essas vagas e para quê. As vagas é para poder atender a nossa comunidade, atender a comunidade como um todo, nos âmbitos educacionais e esportivos. Aí, por exemplo, no ramo da educação, tem atividades de qual tipo? Educação para jovens e adultos, tem o Compass Prepara, que é um preparatório que inicia as aulas já no próximo domingo, lá no Ibura, para concurso. Então a gente é em todos os âmbitos, João. Na educação a gente tem as UTECs que ficam dentro das nossas unidades, que os alunos da rede municipal e os alunos da comunidade brincam com robótica, brincam não, Estudam. Estudam, exatamente. Estudam. E é algo que é tão presente na vida dessa meninada jovem de agora, Por exemplo, falando sobre esporte também, o que é que vocês prepararam para essa parte de esporte? Tem todas as categorias. A gente tem das artes marciais, a natação, futsal, handebol, voleibol, handebol. E dá para fazer tudo isso? Como é que faz? O que é que foi programado? É um grande estádio? Como é que vai ser dividido isso? Olha, somos 6 unidades, Nas nossas unidades temos as quadras poliesportivas, temos as quadras de areia, temos as piscinas. E aí a gente divide em horários, Aí tem o horário que é do futsal, o horário que é do handebol,
o horário que é do vôlei. É muito bom você falar sobre essa grade de horários e distribuição de atividades. São 6 unidades que formam a Rede Compaz. Por exemplo, como é que a gente vai saber se tal atividade que eu quero vai ter no Joana Bezerra e no Ariano Suassuna? Como é que vai ser distribuído isso? Veja, cada unidade ela tem o seu espaço e sua grade de horário. Então, o usuário, ele vai lá, por exemplo, no Ariano, aí vai ter a grade do Ariano. A pessoa vai lá no Eduardo, que fica lá no alto. No alto, ele tem lá e já tem outras atividades. Entendi. Entendeu? Aí quando vai pro Ibura não tem piscina. Entendi. Mas lá no Coque tem. Aí... Então o caminho é procurar o Compaz, que fica perto da sua casa, que já está lá inserido na comunidade, para saber o que tem disponível. Justamente. Aí qual é a orientação? A orientação é que o usuário vá na unidade do Compaz e veja qual a atividade está disponível. Né? O Abre Vagas, o Temos Vagas, abre hoje e vai até sexta-feira. E para fazer inscrição? Aí ele precisa levar o RG, o CPF, o comprovante de residência. Se for levar para o seu filho, aí leva o registro de nascimento para mostrar, né? Deixar a coisa arrumada. A partir de que idade pode participar dessas atividades? Olha, a gente tem desde a bebeteca, que é para a primeira infância, até os idosos. Há mais de 60. Hoje eu estive no Compaz e estava lá conversando com uma senhorinha de 86 anos. Oh, que legal. E essas atividades, elas vão durar até quando? Tem um tempo certo para acabar? Começa quando? Veja, essas atividades ela é para o ano. Ah, então é para todo 2025? Todo 2025. A gente abriu o primeiro Temos Vagas agora. Olha que legal. Aí todo mês a gente vai abrindo isso. Por exemplo, a gente introduz uma nova atividade. Então vamos abrir vaga. Então todo mês a gente abre essas vagas remanescentes e introduzindo as atividades a mais, vamos ampliando. Agora, a Rede Compaz, ela está muito dentro desse cenário aí moderno, de tecnologia. Tudo que vocês vão fazer está sendo divulgado também nas redes sociais de vocês? As pessoas que estão na comunidade, elas vão ter ciência disso pelas redes sociais? Vão sim. Todas as nossas comunicações, ela é divulgada nas nossas redes sociais, nas redes do Compaz, nas redes da Prefeitura. Né? O prefeito João Campos, ele tem uma preocupação junto ao equipamento para que a gente realmente intensifique esse trabalho junto à comunidade para ampliar esse atendimento. E é um trabalho bacana porque a Rede Compaz é antiga, as pessoas já conhecem, é um trabalho bem feito, um trabalho já aprovado pela comunidade, Maristela. Muito obrigado, Túlio, pela entrevista, viu? Ô, Gil, muito obrigado, a gente que agradece. É isso. Estamos à disposição. Saúde. E vamos lá. Bom trabalho. Obrigado. Bora, Maristela, com você. Muito bom, Juliano. Agora 12h43 e falta menos de um mês para o Carnaval. Mas em Olinda já tem festa. Nos fins de semana acontecem as prévias pelas ladeiras do sítio histórico, que já levam milhares de pessoas. Mas é preciso ter cuidado na hora da diversão, saber onde funcionam os serviços, como chegar ao local com segurança. Natália Dielu vai trazer essas orientações para a gente. Natália. Oi, Maristela, eu estou aqui na Estrada do Bom Sucesso, né, em frente à sede do Homem da Meia-Noite, um lugar muito especial do Carnaval pernambucano, do Carnaval de Olinda, que fica cheio, né, de gente, de foliões, para ver o Homem da Meia-Noite sair, para curtir o Carnaval. Nesse período também de prévias, tem muita gente circulando por aqui e a gente sabe que quando falamos, né, de multidões, de carnaval, é preciso ter vários cuidados, né? É preciso ter cuidado com a segurança, com os documentos, estar com a documentação. Então tem uma série de orientações que as pessoas precisam levar em conta para esse período. A gente está aqui com o Coronel Pereira Neto, que é secretário de Segurança Cidadã de Olinda, vai trazer essas orientações para a gente. Boa tarde, coronel. Primeiro, quando a gente fala de dicas de segurança, né? O que é que as pessoas podem fazer para se proteger de roubos, de furtos? A nossa primeira dica é justamente quando as pessoas ainda estão em casa e decidem vir ao carnaval, o maior carnaval do mundo, que é aqui em Olinda, que elas possam se acautelar. Primeiro, ao fazer esse deslocamento, possa fazê-lo no transporte público, que é importante que isso ocorra, porque a cidade ela vai estar com pontos de controle de acesso e as pessoas que se decidirem vir de carro particular, elas terão que utilizar estacionamentos alternativos e normalmente nesses locais existe a famosa figura do flanelinha.
Antes de você sair de casa, você deve verificar o que documentos você tem necessidade de trazer, se você tem dinheiro trocado para que possa efetuar as compras necessárias aqui durante o frevo daqui de Olinda e que você traga o documento exatamente aquilo que você precisa para se identificar e não trazer uma série de documentos e cartões de créditos à vontade que não serão utilizados e que normalmente isso pode ocorrer aqui e acolá, a perca desse documento, o extravio ou mesmo a intervenção de pessoas que vêm para o carnaval aproveitando-se da aglomeração para praticar furtos. Tem muita gente pagando com Pix, né? E aí você pega o celular ali, como é que faz para tentar se livrar de um possível bot, né? Como a gente conhece por aqui. A gente recomenda que as pessoas, ao virem, elas estejam sempre juntas com as pessoas que são amigas, os colegas que vêm participar da folia e utilize principalmente uma doleira. Essa doleira deve colocar seus documentos, seu cartão de crédito e o seu equipamento celular e que esta doleira ela esteja em contato com o corpo internamente a vestimenta. E isso vai melhorar e muito a questão da segurança. A outra coisa é quando for utilizar para o pagamento do Pix, possa fazê-lo com absoluta segurança no que diz respeito às pessoas que estão ao seu redor, para que você possa, dessa forma, efetuar o pagamento e sair dali para desfrutar do nosso carnaval. Secretário, a gente sabe que tem um adesivinho, né, um adesivo que vocês concedem para as pessoas que são moradoras, que prestam serviços, que dá acesso ao sítio histórico. Eu queria que o senhor explicasse, né? Não é todo mundo que vai ter acesso ao sítio histórico de carro. Se vier de carro, tem algum lugar que pode estacionar? Quais são as orientações que vocês dão nesse sentido? A Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda, ela faz um cadastro dos moradores e de alguns serviços essenciais que poderão ter acesso e passar no controle, nos pontos de controle de acesso. Mas a gente recomenda que as pessoas, se resolverem vir de carro, possam estacionar nos locais que serão credenciados, como os shopping centers, e destes shopping centers estarão sendo transportados para o local de folia através de coletivos. Então, Shopping Pátio, Tacaruna... É verdade, existe uma série de shoppings que são utilizados aqui ao redor da cidade de Olinda, que se utilizam deste serviço para que as pessoas possam chegar aqui com segurança. Tá certo, muito obrigada por essas dicas tão importantes. Então, todo mundo ficar atento, trazer só o que é indispensável, ficar atento também no uso do celular. A gente volta com você, Maristela. Isso, Natália, obrigada pelas informações. 12h48, a gente segue com outros assuntos. Tiago Medeiros está por aqui no nosso estúdio. A gente segue, claro, acompanhando, né, Tiago, as investigações sobre a violência registrada sábado no Recife com as torcidas organizadas. O Sport conseguiu uma liminar para liberar o público nos próximos jogos, Tiago. Boa tarde. Isso, Maristela. Boa tarde, minhas joias. O Sport conseguiu derrubar essa portaria, né, do governo do estado através de uma liminar, mas que fez algumas exigências. Né? O efeito da decisão também é válido para a torcida do Santa Cruz, fica claro isso, que também poderá ter torcida nos seus jogos como mandante. O mandado de segurança foi deferido pelo desembargador Fernando Cerqueira, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, TJPE, que fez exigências para suspender a portaria do governo de Pernambuco, entre elas a obrigatoriedade de biometria para o acesso ao estádio, o que o Sport promete já começar a fazer a partir de hoje no jogo contra o Fortaleza. E é permitida apenas a presença nos estádios de torcedores do clube que tenham mando de campo. Isso durante o mês de fevereiro de 2025. E sob a responsabilidade do clube anfitrião vai ficar essa partida, né? O que já é normal de acordo com as leis que regulamentam as competições. As agremiações desportivas devem fechar o setor destinado às torcidas organizadas neste mês, Maristela. Isso é importante, que também a gente já vai ver isso presente no jogo do Sport hoje contra o Fortaleza. Sport e Santa Cruz não poderão ter jogos com torcidas mistas em fevereiro. Além disso, o setor normalmente destinado às torcidas organizadas, como eu disse, vão permanecer fechados. Hoje na ilha, a gente já vai ver isso, um espaço destinado onde comumente a torcida jovem do Sport ficava, vai estar ali fechado. O torcedor, o verdadeiro torcedor que costumava ver o jogo ali, ele vai ser deslocado para um outro setor. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes no Globo Esporte. E também é um dia de festa para a gente, porque hoje a gente está comemorando 10 anos do Caldinho, Maristela. Coisa boa, tem notícia boa também. Até já, então. Cheiro, até já. Um cheiro.
E quem faz compras de alimentos sabe que está difícil conseguir levar tudo que está na lista para casa. A alta constante dos preços tem comprometido boa parte do salário do trabalhador. Algumas pessoas estão recorrendo às compras em atacado para tentar fazer alguma economia. Mas é preciso ficar atento a algumas dicas para esse tipo de compra valer a pena. Tem que pesquisar os preços. Cada dia mais está sendo mais difícil. É uma ostentação, viu? Tem que ostentar com a comida, porque tudo tá caro. O óleo aumentou, estava por R$ 12,98, para você ter ideia de quanto tá caro. Eu levava packing para passar o mês todo. Hoje em dia, eu só estou repondo. Vânia, ela aposta na organização para não pagar caro e não comprar o que não precisa. É a gente não sair da lista, né? Porque é uma forma de economizar, né? Então, você já, além da quantidade, você já saber os itens e focar, além da pesquisa de preço. Porque às vezes você encontra um item que tem várias ofertas e aí você tem que ver qual é melhor, né? Em um ano, a população sentiu que os preços dos alimentos, principalmente dos produtos com trigo, e também os preços das carnes de boi, de porco e de galinha subiram muito. Júnior acredita que hoje deu sorte com a promoção de frango. Hoje está sendo a unidade para mim, no caso, sai a R$16, R$16,60, que sai para mim muito mais vantagem do que comprar em varejo, essas coisas assim, em frigorífico, que sai muito mais caro. Quanto mais ou menos um quilo no frigorífico? Sai a R$25, R$23 mais ou menos, e aqui não, aqui sai muito mais vantagem para mim em relação a isso. De acordo com esta economista, diante dos preços altos e das reclamações dos brasileiros, o governo federal pediu explicação aos fornecedores de alimentos e de bebidas. Fez pressão para entender por que está tudo tão caro. O puxão de orelha fez os preços de alguns produtos registrarem a primeira queda no atacado, que é a venda em grande quantidade. Isso depois de 10 meses consecutivos de alta, segundo dados do Índice Geral de Preços, o IGPM. Mas para esta economista, no geral, esse dado oficial ainda não reflete a realidade. Creio que os brasileiros ainda não sentiram isso no bolso. Existe uma instabilidade de você ir hoje ao mercado e dia seguinte e final de semana, que não é um dia legal de compra, você notar isso, né, de forma mais bruta, porque o que acontece? Você compra hoje a R$16 o quilo de um alimento, principalmente origem animal, vamos lá, peito de frango, e está R$26 no final de semana. Ofertas são muito pontuais. Então isso aí não foi ainda, não teve essa representatividade no bolso do consumidor. Na luta para economizar, as compras em grandes quantidades podem baratear o gasto com comida, que leva 60% do salário do trabalhador. Mas a economista alerta: comprar no atacado só traz vantagens quando o consumidor tem atenção e não se deixa levar pelo impulso. Chegar e, isso está muito barato. Você realmente fez uma lista de compras, chegou lá com preços da última vez que você comprou, é da marca que você comprou, a qualidade daquele produto é a mesma que você está acostumado. Outra coisa, validade. Muitas ofertas estão lá nos cartazes amarelos, mas representa daqui a 20 dias, daqui a um dia. Uma compra, na verdade, que representa vantagem seria dividir. Olá, tia, fulano, primo, vamos dividir qual a quantidade de arroz que vocês querem? Um fardo tem quantidade mínima. Isso também é uma desvantagem, né? São 5 unidades, 10 unidades. Então, aquilo ali representa realmente economia. É o seguinte, o combinado não sai caro. Porém, você comprar por impulso ou não ter com quem dividir e não ser um revendedor, aquilo ali vai lhe dar dor de cabeça no futuro. Então, tudo que lhe tire a paz não é vantajoso. Silvia diz que sempre procura as promoções antes de encher o carrinho. E se for preciso, ela compra em mais de um lugar. Nesse mercado a gente compra mais coisas individuais, que está mais em promoção. Eu prefiro pesquisar antes de comprar. Aí eu compro em um mercado eu faço feira grande e um mercado eu compro coisas menores, em menor quantidade, como hoje. É muito difícil, né? Porque como a gente é assalariado, a gente tem que tentar um jeito de economizar, procurar sempre as promoções. Edinaldo também exercita a disposição para fazer feira. Ele sai de Maragogi, lá no litoral de Alagoas, para comprar no Recife. O chefe de cozinha diz que os atacados da capital pernambucana têm boas promoções. Hoje, ele aproveitou para comprar café e óleo de cozinha. Eu fui em alguns outros supermercados e aqui eu estou achando o preço mais em conta. Hoje, você está encontrando a garrafinha do óleo por quanto? Por R$ 7,79. Já encontrou por quanto mais caro? R$ 9,80, R$ 8,90, até R$ 10 mesmo eu já encontrei o óleo. Tem que pesquisar, né? A guerra contra o avanço da dengue no Brasil é um dos assuntos do Jornal Hoje. Boa tarde, Trali.
Olá, boa tarde. Obrigado sempre aqui pelo carinho. Não é só a chuvarada que tem assustado a população em muitas regiões do Brasil. O Exército agora está entrando na guerra contra o avanço da dengue. Militares estão reforçando as ações de combate à doença em Minas. A estratégia é atacar com mais prevenção, eliminando os focos do mosquito transmissor. Já são quase 200 mil casos de dengue em todo o país. Tá com seus documentos atualizados? Olha que bacana isso. Escolas estaduais em Salvador estão oferecendo de graça a emissão da nova carteira de identidade. Estão aproveitando aí o período de matrícula. E o drama do excesso de água na cidade. Uma região pobre de São Paulo sofre com alagamentos desde sexta-feira passada. Os moradores reclamam muito da falta de solução para o problema. Muitos querem ir embora, mas não têm para onde ir. Muito bem, a gente volta então daqui a pouquinho com tudo isso e muito mais no JH. Um forte abraço, obrigado e até já. O NE1 fala agora sobre um projeto de pesquisa da UFPE por meio de aulas de capoeira. É para jovens a partir dos 14 anos. E quem explica para a gente como funciona o projeto é Joabe Alves, que pelo visto já está acompanhando uma aula por aí, né, Joabe? Isso mesmo, Maristela, de volta aqui no NE1 e eu já adianto que essas aulas acontecem justamente na terça e na quinta-feira. Vamos dar uma circulada por aqui para a gente acompanhar essa aula. Por aqui não tem idade não, viu? Tem a criançada, tem os adolescentes, as pessoas mais velhas também, todo mundo aproveitando esse momento especial. Eu vou conversar agora com o Henrique Tchê, o mestre e professor. Seja muito bem-vindo ao NE1. Queria que o senhor falasse sobre o projeto, mais de 25 anos de história, né? E queria que o senhor falasse sobre o projeto. Seja bem-vindo. Nós que agradecemos, salve capoeira, Ubuntu. Bom, 25 anos com a soma de muita gente, de várias figurações da capoeira pernambucana com a UFPE, por isso que o projeto é Capoeira com a UFPE. Horizontalidade de saberes e fazeres acumulados historicamente, socialmente relevantes, e a UFPE segue abraçando as mais de centenas de figurações da capoeira do nosso estado de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Seguimos gingando com o NAI para a coletividade, inclusive com vocês da imprensa. Professor, a gente está dentro da Universidade Federal, mas só os alunos que podem participar ou a comunidade em geral pode participar também? Todos e todas podem participar diretamente aqui na UFPE, junto ao nosso projeto de extensão ou com as nossas parcerias, tendo em vista que são vários grupos, vários municípios que seguem somando conosco e a gente também faz encaminhamento respeitando a autonomia dos detentores e das detentoras culturais do nosso estado. Como é feita a inscrição? A inscrição pode fazer contato pelo nosso Instagram, que é o @capoeira com a UFPE, ou diretamente com a CEGEL UFPE, que é a instância aqui da UFPE que segue dialogando conosco, junto à Supercult e à Proeste. Professor, muito obrigado aqui pela participação no NE1. Conversamos com o Henrique Tchê. E aqui ao meu lado, deixa eu perguntar o teu nome. Qual é o teu nome? Meu nome é Cauã Henrique. Amigo, queria que você falasse da importância de estar participando desse projeto aqui dentro da universidade. E você já adiantou que é aluno aqui da Universidade Federal. Boa tarde a todos, primeiramente. Meu nome é Cauã, eu sou aluno aqui, né, do curso de bacharelado em Educação Física. E para mim, como capoeirista, eu encontrei o projeto assim que eu ingressei no curso, né? E para mim é de diversa importância, porque aqui a gente tem a oportunidade de aprender a capoeira em si, também aprender a ensinar. Então, o projeto ele dá muitas oportunidades, como seminários, rodas, eventos, certo? E dentre isso tem muito conhecimento, muita cultura espalhada. Então, para mim é de extrema importância, até porque eu também sou capoeirista, né? Então, tá no amor. Obrigado aqui pela participação. E a gente vai vendo mais imagens aí ao vivo, direto da Universidade Federal, nessa aula que acontece por aqui. E a gente reforça você que está acompanhando aí o NE1 e ficou interessado, né, em participar das aulas. O professor já adiantou que as inscrições podem ser feitas aí pelas redes sociais do projeto. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras. É com você, Maristela. Muito legal o projeto, Joabe. E na próxima quinta-feira, a cantora Rafaela Santos vai reunir no Recife artistas nacionais como Wesley Safadão, Joelma e Natanzinho para o show Chama no Bregão. É o projeto novo de Rafaela, que vem para marcar uma nova fase na carreira da cantora. Olha, o nome desse show ali, ó, Chama no Bregão. Rafaela Santos vai convidar, então, muitas pessoas famosas e que ela sempre sonhou em dividir esse palco.
Uma delas, o Wesley Safadão e também a Joelma. Vai ser o lançamento dessa nova fase dela, 11 músicas inéditas, dividindo esse palco com os convidados, e também músicas antigas, bregas que fizeram sucesso, que as pessoas continuam cantando muito. Ela falou que está muito alegre, falou também, adiantou um pouco como é que vai ser esse show. Ai, meu Deus, meu coração tá aqui, ó, a mil. Estou muito feliz, a gente vai cantar muita música linda, tá? Tanto o Wesley quanto a Joelma, a gente vai cantar 2 músicas, uma música inédita e um bregão das antigas, que a gente ama demais. E tudo isso é óbvio no brega, tá, gente? O nome já tá aí, ó, chama no bregão, não vou largar vocês. Tô aqui inteiramente pra vocês e eu te espero demais. E os cenários eu estava olhando ontem, né, tem muita... É muito LED, né? É um LED gigantesco, uma estrutura enorme. Então, tá muito bonito a estrutura do DVD, grandiosa demais. Eu quis alguma coisa também, eu gosto de ficar perto do público, né? Eu gosto dessa troca de energia com o público. Então, eu pedi para que o palco ele ficasse o mais próximo do público possível. Então, vai ter, além do palco, que já é gigante aqui no Classic, a gente ainda vai fazer um pedaço de palco na frente e ainda uma passarela gigante para que eu fique mais perto da galera. E os looks estão maravilhosos. Vão ter aí uns 7 looks, tá? Não se preocupe que a troca vai ser muito rápida e ligeira, que enquanto a cantora tá trocando de roupa, os convidados vão estar animando vocês. E é lógico que eu conto com a sua presença aqui nessa noite incrível, com muito brega, enaltecendo ainda mais o nosso brega, né? E vai ser maravilhoso, gente. Espero vocês, convido vocês, tá? Você aí de casa, vem-te embora pra dançar muito bregão, a gente tomar uma, fazer aquela festa boa, tá certo? Quinta-feira, a partir das 19 horas, os portões já vão estar abertos para vocês. 1 e 2, N1 quase no fim. Aproveito para te mostrar essa imagem da área central do Recife, a movimentação do trânsito nas pontes, mostrar também o tempo que continua fechado, segue nublado. Muita atenção aí para o motorista que está passando na área central do Recife, na região metropolitana. Tem previsão de chuva com intensidade fraca para hoje, de acordo com a APAC. E a gente volta amanhã com outras informações. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Agradeço demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.